Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para a aula de matemática. Nós vamos falar de grandezas e perspectivas. Hoje nós vamos falar de uma grandeza chamada escala, que é a relação entre duas medidas. A gente usa as escalas quando faz desenhos, representações de plantas, de casas, mapas e também em maquetes. Vejam essa imagem aqui. Vocês conhecem essa construção? Ela é a Torre de Pisa, que fica lá na Itália, tá? É um prédio que quando foi construído num terreno meio instável, assim, e daí ela começou a ficar torta. Eles tentaram corrigir e, mesmo assim, a torre tá um pouco torta até hoje. Claro que hoje, com a tecnologia que a gente tem, eles podem cuidar para que ela não caia, tá? Mas quando você vai visitá-la, ela é tortinha assim. E aqui a gente tem uma colher. Será que essa realmente é a torre lá da Itália? Ela é do tamanho da colher? Será que lá tem uma colher gigante que fica apoiada na torre para ela não cair? Não. Ele fez uma representação, um artista fez um desenho e diminuiu o tamanho da torre para ficar do tamanho de uma colher. O que a gente pode dizer sobre o tamanho da torre e da colher em relação à realidade? Se o tamanho da colher for o tamanho real, a torre foi desenhada num tamanho menor, tá? Ou então alguém conseguiu fazer uma colher da altura da torre. Ela tem 57 metros de altura, tá? Então imagine uma colher com uma altura parecida com essa. O pintor René Magritte, em muitas de suas obras, não retratava a realidade de maneira fiel. Por isso os tamanhos da torre e da colher estão na mesma proporção, tá? Então nessa obra, esse artista fez as coisas em tamanhos que não são iguais aos reais e por isso eles não estão na mesma proporção. Mas para algumas coisas do dia a dia é importante que a gente mantenha a proporção, porque isso pode ajudar a resolver alguns problemas do nosso dia a dia. Aqui nós temos uma planta de uma casa, tá? Então esse desenho aqui representa uma casa. Eu já identifiquei alguns dos cômodos, porque eu estou olhando aqui, estou vendo um carro, então eu sei que aqui é a garagem. Aqui eu vejo uma mesa, então é uma sala de jantar ou de almoço. Aqui eu vejo alguma coisa que parece um sofá visto de cima, então é a sala e assim por diante, tá? O importante aqui é quando a pessoa vai olhar a planta, ela quer saber se o carro dela vai caber na garagem, ela quer saber se cabe o sofá dentro da sala, se a cama dela dentro do quarto, quanto espaço vai sobrar. Então, por isso é importante que tenha proporcionalidade no desenho. Quando você vai desenhar, então, a planta, é importante a gente saber quanto que você vai reduzir cada parte, cada desenho que você fizer. Aqui, por exemplo, a gente pode ter uma escala que se a gente lê de 1 para 100, e isso significa que 1 centímetro do desenho corresponde a 100 centímetros na realidade. Vocês sabem que 100 centímetros é 1 metro. Então, quer dizer que cada centímetro no desenho representa 1 metro na realidade. Então, por exemplo, se o carro tiver 3 centímetros de comprimento, representa que na realidade ele tem 300 centímetros ou 3 metros. Se o sofá aqui tem 2 centímetros de comprimento, a gente sabe que o sofá real tem 200 metros. E assim por diante com relação às paredes e os móveis que estão representados na planta. Na escala que a gente lê 1 para 100, significa que a gente está multiplicando cada medida do desenho 100 vezes. Mas a gente pode ter escalas de com outras medidas. Por exemplo, pode ser 1 para 1000, 1 para 200.
depende do tamanho que você consegue representar melhor, tá? Vamos ver então um exercício. A planta baixa a seguir foi desenhada em uma escala de 1 para 100. A gente já sabe que isso significa que cada centímetro daqui no lugar real, na casa real, ela corresponde a 100 vezes esse centímetro. Então, vamos calcular o comprimento e a largura real de cada cômodo dessa casa. Vamos começar aqui pelo dormitório A. O dormitório A, aqui está dizendo que essa linha aqui mede 3 centímetros. E aqui, que é a largura do dormitório, a gente vai olhar aqui que é 2,5 centímetros. Então, para saber as medidas reais, como a escala é 1 para 100, nós vamos multiplicar por 100. Então, 3 centímetros, dormitório A. 3 centímetros vezes 100 igual a 300 centímetros, que são 3 metros, porque 1 metro são 100 centímetros, tá? E a outra medida é 2,5 centímetros vezes 100, que dá 250 centímetros, transformando em metros é 2,5 metros. Então, a medida do dormitório A é 3 metros por 2,5 metros. O corredor. O corredor, no desenho, tem 1 centímetro de largura, tá? E o comprimento dele é o mesmo comprimento aqui do dormitório B. Então, ele tem 1 centímetro de largura, que eu vou multiplicar por 100, por causa que a escala é 1 para 100, que vai dar 100 centímetros, que é igual a 1 metro. E na largura são 4,5 centímetros, que eu vou multiplicar por 100, vai dar 450 centímetros, que corresponde a 4,5 metros, tá? Então, a medida do corredor real lá é 1 metro por 4,5 metros. O próximo que nós vamos calcular é a medida do dormitório B. O dormitório B tem 4,5 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros aqui de largura, tá? A gente já viu aqui que 4,5 centímetros vezes 100 é 4,5 metros. Então, aqui é o mesmo comprimento do corredor, tá? E a largura, 2,5 centímetros, é a mesma aqui do dormitório A, que ficou 250 centímetros, 2,5 metros. Nos dois casos, a gente multiplicou a medida por 100. O próximo, vamos ver ali, é o banheiro. O banheiro tem 1,5 centímetros de largura e 2,5 centímetros de comprimento. O 2,5 centímetros a gente já sabe quanto que vai dar em metros. Vamos ver aqui o 1,5. 1,5 vezes 100 é 150 centímetros. Opa, aqui é centímetro. Que é igual a 1,5 metro, tá? Então, a medida do banheiro é 2,5 centímetros, que a gente já viu que é 2,5 metros, por o que a gente calculou aqui, 1,5 metro. O próximo que a gente vai calcular é a sala.
A sala tem 3,5 centímetros aqui. Então, 3,5 centímetros, eu vou multiplicar por 100, porque a escala é 100. Vou ficar com 350 centímetros, que é igual a 3,5 metros. E qual é o comprimento da sala? É a soma dessa medida, mais esse espacinho. 2,5 mais 2,5 é 5, mais 1 é 6. Então, tem 6 centímetros, que eu vou multiplicar por 100, que é igual a 600 centímetros, que é a mesma coisa que 6 metros. Então, a medida da sala é 3,5 metros por 6 metros. Falta só a cozinha. A cozinha tem 3 centímetros, a gente já calculou alguma coisa que tinha 3 centímetros, que era aqui, que virou 3 metros. Então, a cozinha tem 3 metros e o comprimento da cozinha é o mesmo comprimento da sala, que a gente já calculou que é 6 metros. 3 metros por 6 metros. Assim a gente calculou todas as medidas dos cômodos dessa casa. E temos mais um exercício aqui. Raquel é arquiteta. Ela fez o projeto de reforma da área de lazer dos fundos de uma casa. A seguir está representada a planta baixa desta área de lazer. Olhem aqui, ó. Nós temos aqui indicada a escala. De novo, a escala 1 para 100. Use uma régua para obter as medidas do comprimento e da largura do terreno todo em centímetros e registre a seguir. Não adianta eu aqui pegar uma régua e medir, porque eu tô com a imagem ampliada e a medida vai dar diferente. Essa é uma atividade que vocês vão ter que fazer. Vou registrar aqui usando uma régua o comprimento e a largura, tá? E depois, observando a escala, vocês vão fazer as mesmas contas que a gente fez aqui. Vocês vão multiplicar essas medidas, tá? Para obter a medida do terreno em metros. Ó, lembre-se que 1 centímetro na planta corresponde a quantos metros na realidade? A quantos metros? Veja, 1 centímetro corresponde a 100 centímetros, que é 1 metro. Então, 1 centímetro na planta corresponde a 1 metro na realidade. Então, as medidas desse terreno em metros são aquelas que vocês vão calcular o comprimento e a largura e encontrar o valor pela escala, tá? E daí vocês podem completar essa tabela aqui com as medidas que estão faltando. Para cada cômodo, tá certo? Hoje, então, nós aprendemos como utilizar escalas e compreender a escala que aparece em uma planta. Até a próxima aula.